mente não é um músculo, mas funciona como um. Se você treina ela errado, ela fica lenta, desordenada, incapaz de processar informações com velocidade, enquanto outras pessoas parecem pensar em tempo real, resolver problemas instantaneamente, tomar decisões com precisão cirúrgica. E você fica ali, preso na paralisia da análise, se perguntando por que sua mente trava justamente quando mais precisa dela. Existem pessoas que conseguem processar uma sala inteira em segundos, captar nuances que você leva minutos para perceber, conectar ideias que parecem estar em dimensões diferentes. E não é talento, não é sorte. É treinamento cognitivo deliberado. E você nunca te contaram que isso existe, que sua velocidade de pensamento pode ser multiplicada por 3, se você souber como treinar os circuitos certos do seu cérebro. Mas aqui está o que talvez ninguém te disse. Sua lentidão mental não é preguiça, não é falta de inteligência. É o resultado de anos vivendo no piloto automático, deixando seu cérebro operar em modo econômico, enquanto ele poderia estar operando em modo alta performance. Daniel Kahneman, o psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, descobriu algo devastador sobre como pensamos. Ele dividiu o pensamento humano em 2 sistemas. O sistema 1, que é rápido, automático, intuitivo, e o sistema 2, que é lento, deliberado, analítico. A maioria das pessoas vive aprisionada no sistema 1, tomando decisões no impulso, reagindo ao invés de responder, vivendo em padrões automáticos que foram programados anos atrás. E quando precisam do sistema 2, quando a vida exige pensamento profundo, análise complexa, criatividade real, o cérebro simplesmente trava, porque está destreinado, atrofiado, incapaz de operar em alta velocidade quando necessário. E então você se frustra, se compara com pessoas que parecem ter uma mente de computador e acredita que nasceu assim, que é lento por natureza. Mas a neurociência revela uma verdade brutal. Sua velocidade cognitiva é resultado direto de como você usa, ou não usa, seu cérebro todos os dias. E agora vem a parte mais cruel. Você está treinando seu cérebro todos os dias, só que está treinando ele para ser lento. Toda vez que você pega o celular no primeiro sinal de tédio, toda vez que interrompe um pensamento profundo para checar notificações, toda vez que consome conteúdo passivamente, sem questionar, sem processar, sem conectar, você está reforçando circuitos neurais de lentidão. Está ensinando seu cérebro que não precisa se esforçar, que pode operar em modo mínimo, porque você vai sempre escolher o caminho fácil, o estímulo rápido, a gratificação instantânea. Nicholas Carr, no livro The Shallows, revelou que a internet está literalmente reestruturando nossos cérebros, nos tornando excelentes em processar informação superficial, mas terrivelmente incompetentes em pensamento profundo sustentado. Nossa capacidade de concentração despencou, nossa memória de trabalho encolheu, e nossa velocidade de pensamento complexo foi para o ralo. Porque passamos anos treinando nosso cérebro para ser uma máquina de processar informação rasa, ao invés de um processador de complexidade. E aqui está a verdade que vai te dar arrepios. Enquanto você está lendo isso agora mesmo, existem pessoas da sua idade, com a mesma educação que você, que pensam 3 vezes mais rápido, tomam decisões com 1/3 do tempo que você precisa e captam padrões que você nem percebe que existem. Não porque são mais inteligentes, mas porque treinaram os circuitos certos, enquanto você deixava os seus atrofiarem. Você já percebeu como sua mente vaga no meio de uma conversa importante? Como você precisa reler o mesmo parágrafo 3 vezes? Como demora horas para tomar uma decisão simples? Como trava quando precisa improvisar ou pensar sob pressão? Isso não é quem você é. É o resultado de um cérebro destreinado, operando muito abaixo da sua capacidade real. E a pior parte é que você se acostumou com isso, normalizou a lentidão cognitiva como se fosse parte da sua personalidade. Mas prepare-se, porque agora vamos ao território que poucos têm coragem de explorar. O treino mental que multiplica sua velocidade cognitiva. Não é meditação, não é aplicativo de brain training,
Não é curso de leitura dinâmica. É algo muito mais profundo e perturbador. É o treinamento deliberado de carga cognitiva progressiva. Funciona assim. Seu cérebro, como qualquer sistema adaptativo, se desenvolve apenas quando é forçado a operar além da sua zona de conforto. Quando você coloca carga cognitiva suficiente para gerar estresse adaptativo, mas não tanta que cause colapso, é no limite entre o confortável e o impossível que a neuroplasticidade acontece, que novos circuitos são formados, que a velocidade de processamento aumenta. Então, a primeira técnica é o que chamo de sessões de pensamento de alta intensidade. Funciona assim. Você escolhe um problema complexo, real da sua vida. Não algo abstrato, mas algo que importa de verdade. E dedica 20 minutos ininterruptos, apenas pensando sobre ele. Sem celular, sem distrações, sem pausas. Apenas você e o problema. Os primeiros 5 minutos vão ser desconfortáveis. Sua mente vai querer fugir, vai inventar desculpas para parar, vai dizer que precisa de mais informação. Resista. Continue forçando o pensamento profundo. Após 10 minutos, algo fascinante acontece. Você entra no que os neurocientistas chamam de flow cognitivo, um estado onde seu cérebro começa a fazer conexões que não fazia antes, a ver ângulos que estavam invisíveis, a processar em velocidade 3 vezes maior que o normal. Mas aqui está o segredo. Você precisa fazer isso todos os dias, não como exercício, mas como treino real, resolvendo problemas reais da sua vida. Porque é a carga emocional que torna o treino efetivo. É quando seu cérebro sabe que aquilo importa que ele aloca recursos cognitivos máximos. A segunda técnica é o processamento em múltiplas camadas. Pegue uma decisão que você precisa tomar e analise ela em 4 níveis diferentes. Primeiro nível, lógico-racional. Quais são os fatos, os dados, as probabilidades? Segundo nível, emocional. Como você se sente sobre cada opção? O que seu instinto está dizendo? Terceiro nível, sistêmico. Quais as consequências de segunda e terceira ordem dessa decisão? Quarto nível, existencial. Essa decisão te aproxima ou te afasta de quem você quer ser? Fazer isso com velocidade, treinar seu cérebro para processar em múltiplas camadas simultaneamente, é como academia para pensamento complexo. Nas primeiras vezes, vai parecer impossível, lento, frustrante. Mas em 2 semanas de prática diária, você vai notar algo extraordinário. Vai começar a fazer isso automaticamente, em tempo real. Durante conversas, durante reuniões, durante decisões cotidianas. Sua velocidade de pensamento vai ter multiplicado, porque você treinou seu cérebro para operar em paralelo, ao invés de sequencial. A terceira técnica é o que chamo de reversão cognitiva deliberada. Pegue qualquer crença forte que você tem sobre qualquer assunto e force-se a defender o oposto com a mesma intensidade que defenderia sua posição original. Não superficialmente, mas profundamente, encontrando os argumentos mais fortes possíveis, construindo o caso mais convincente que conseguir. Isso faz algo brutal no seu cérebro. Quebra padrões rígidos de pensamento, força neuroplasticidade, cria novos circuitos. Obriga seu cérebro a processar informação de ângulos completamente diferentes. Carl Jung dizia que a marca de uma mente educada é ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. Essa capacidade de segurar ideias contraditórias sem colapsar, de navegar entre perspectivas opostas com fluidez, é o que separa pensadores rápidos de pensadores lentos. Porque pensadores lentos ficam presos defendendo uma posição, enquanto pensadores rápidos exploram o terreno inteiro antes de decidir. E a quarta técnica é a mais poderosa e mais difícil: restrição cognitiva artificial. Pegue um problema e force-se a resolvê-lo com restrições absurdas. Você tem que tomar uma decisão complexa? Faça isso em 60 segundos. Você precisa criar algo novo? Faça usando apenas 3 elementos.
Você tem que explicar algo complicado? Faça em 50 palavras. Essas restrições forçam seu cérebro a encontrar atalhos cognitivos, a processar mais rápido, a destilar essência, ao invés de se perder em detalhes. É treinamento de eficiência neural puro. E quando você remove as restrições, quando volta a ter tempo e recursos ilimitados, seu cérebro continua operando naquela velocidade aumentada, porque aprendeu que é capaz. Josh Waitzkin, o enxadrista que virou campeão mundial de Tai Chi Chuan, usa uma técnica parecida que ele chama de fazer pequeno para fazer grande. Você treina em condições extremamente restritas para que, quando as condições normais voltarem, você opere em nível muito superior ao que conseguia antes. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre treino cognitivo. Ele tem um preço. Quando você começa a treinar sua mente para pensar mais rápido, você vai perceber algo perturbador. A maioria das conversas vai parecer lenta. As pessoas vão parecer que estão processando em câmera lenta. Você vai captar onde uma discussão vai chegar antes de ela chegar, vai perceber padrões que outros não veem, vai ficar impaciente com pensamento superficial. E isso vai te isolar, porque você vai perceber que a maioria das pessoas não quer pensar rápido, não quer processar profundo, quer respostas fáceis, pensamento confortável, conclusões que confirmem o que já acreditam. Carl Sagan disse que é muito melhor compreender o universo como ele realmente é do que persistir no engano, por mais satisfatório e reconfortante que seja. Quando você treina sua mente para a velocidade, para a profundidade, para a complexidade, você perde a capacidade de se satisfazer com pensamento raso. E isso é solitário no início, mas libertador no longo prazo, porque você para de desperdiçar energia mental em conversas vazias, em conteúdo raso, em decisões que não importam. Você se torna seletivo com onde investe seus recursos cognitivos. E essa seletividade é o que permite que você pense ainda mais rápido em áreas que realmente importam. Então, aqui está o caminho. Nos próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte. Todo dia, 20 minutos de pensamento de alta intensidade em um problema real, sem interrupções. Todo dia, uma decisão analisada em 4 camadas: lógica, emocional, sistêmica, existencial. Todo dia, um exercício de reversão cognitiva, defendendo o oposto do que você acredita. E todo dia, uma restrição artificial em algum problema que você precisa resolver. Na primeira semana, vai ser desconfortável, frustrante. Você vai querer desistir, seu cérebro vai reclamar, vai inventar desculpas, vai dizer que não está funcionando. Resista. Após 2 semanas, você vai notar as primeiras mudanças. Conversas que antes exigiam esforço vão ficar fáceis. Decisões que travavam, você vão fluir. Padrões que eram invisíveis vão ficar óbvios. Após 1 mês, sua velocidade de pensamento vai ter dobrado. E as pessoas ao seu redor vão começar a notar. Vão perguntar como você consegue processar tão rápido, tomar decisões com tanta clareza, ver conexões que elas não veem. E você vai sorrir, porque sabe que não é dom, não é sorte. É treinamento deliberado, consistente, progressivo dos circuitos neurais que a maioria das pessoas deixa atrofiar a vida inteira. Se este vídeo revelou que você tem operado em uma fração da sua capacidade cognitiva real, se percebeu que sua lentidão mental não é destino, mas escolha, se finalmente entende que pode treinar seu cérebro como treina qualquer outra habilidade, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda enormemente a continuar trazendo conteúdo que pode literalmente maximizar seu potencial cognitivo e mental. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a última vez que você sentiu sua mente operando em máxima velocidade? Completamente focada, processando em alta intensidade? Como foi essa experiência e quanto tempo faz que você não sente isso? Vamos criar uma rede de apoio aqui nos comentários para ajudar uns aos outros a desenvolver velocidade cognitiva real.
E vamos continuar explorando aqui, no canal Atlas da Sabedoria Moderna, as técnicas avançadas de neurociência aplicada e treinamento mental que te tornam mais rápido, mais preciso e mais poderoso cognitivamente. Muito obrigado por ter chegado até aqui e por confiar em mim para compartilhar esses conhecimentos que podem ter um impacto profundo na sua vida. Agora, me diga nos comentários: você está pronto para treinar sua mente com a mesma disciplina que atletas treinam o corpo? Você está disposto a passar pelo desconforto inicial para alcançar velocidade cognitiva 3 vezes maior? Se esta mensagem te tocou, se fez sentido, escreva nos comentários: eu treino minha mente. Vamos ver quantos aqui estão prontos para essa transformação. E não se esqueça, continue assistindo. O próximo vídeo é importante muito mais do que você imagina. Nos vemos lá!